Sabe, nessa noite eu quero tratar com você da fé. A fé que te garante a certeza que Deus é contigo, a fé que te garante o perdão do Senhor, a fé que te dá um espírito de vencedor e que você de jeito nenhum se permite andar alienado ao erro, mas que entende que diante do Senhor você pode ser liberto a cada instante da tua vida. Eu quero rapidamente pedir a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Certa vez, nas quedas do Niágara, lá na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, um jovem malabarista convidou uma multidão de pessoas para ele realizar um grande feito. Ele usou uma corda elástica, amarrou de um lado ao outro do cânion, uma multidão de um lado, outra multidão de outro. Ele começou a se equilibrar naquela corda elástica e atravessar aquele abismo com várias pedras pontiagudas lá embaixo, que se desse errado, ele morreria por a altura e também por o que tinha lá embaixo. Com certeza ficaria pregado naquelas pontas de pedras que tinha lá. E ele começou a equilibrar-se em cima da corda, e as pessoas olhavam, e após ele concluir o seu feito, as pessoas batiam palmas, gritavam e diziam: você é o melhor. Após ter ultrapassado, as pessoas batiam palmas e gritavam: parabéns, você é o melhor, você é capaz. Em seguida, ele olhou para aquela multidão. Ele olhou para aquela multidão e fez uma pergunta que calaria todo o auditório. Após as pessoas verem a sua realização e acreditarem que ele era capaz de fazer muito mais, ele fez uma pergunta que calaria todo o auditório: quem acredita que eu atravessarei novamente essa corda elástica empurrando um carrinho de mão com alguém dentro do carrinho? As pessoas gritavam, elas tinham certeza, elas criam que aquele senhor era capaz, e todos em uma só voz disseram: nós cremos, você consegue. Ele fez uma pergunta que calaria todo o auditório: quem gostaria de ser o voluntário e entrar no carrinho de mão? As pessoas fizeram silêncio e eles acabaram de descobrir a diferença entre crer e confiar. Sabe, você está aqui desde domingo e você pode até crer no que foi dito, no que foi exposto. Você pode até ter se animado, mas você é capaz de confiar? Você é capaz de valorizar tudo isso que foi exposto e o que vai ser? E dizer: eu me apegarei a isso, eu carimbarei isso na minha mente, eu vou decorar isso, eu jamais abrirei mão disso. Sabe, irmãos, o fato de crermos é muito barato. São Tiago diz lá em Tiago: crês tu que Deus é um só? Fazes o bem? Até os demônios creem, e faz bem também. Outro dia, o tempo que morava em Brasília, outras vezes em São Paulo, eu via os centros espíritas ir para as favelas e com um monte de sopão e de cesta básica para doar para as pessoas necessitadas. O fato de acreditar e de fazer bem não é tanto testemunho. Sabe, meus queridos, você é capaz de crer que Deus te ama, como foi exposto no domingo? Você é capaz de acreditar que você pertence ao Senhor 100%? Você é capaz de acreditar que o teu Deus te dá perdão, te dá galardão? Você é capaz de usar tudo isso que foi exposto nesses outros dias como argumento e de entender que gradativamente, cada dia você crescerá para a honra e glória do Senhor? As pessoas acabaram de descobrir que crer todo mundo pode, mas confiar, a ponto de dar sua própria vida nas mãos de alguém para se equilibrar no carrinho de mão? Você é capaz de confiar no Senhor a ponto de dizer: Pai, eu não tenho mais direitos. Meu Deus, eu não tenho essa onda de vou batizar semana que vem, mês que vem, precisa alinhar isso, alinhar aquilo. Eu preciso de Ti hoje, eu quero Te aceitar agora.
Como uma criança que traz os seus brinquedos quebrados para que consertamos, levei meus sonhos despedaçados perante o Senhor, porque Ele era o meu amigo. E após entregar meus sonhos a Deus para que Ele o resolvesse, fiquei tentando ajudar por maneiras que me pareciam próprias. E após cansar de esperar, faltei a paciência, arranquei meus sonhos da mão de Deus e disse: como tu pode ser tão vagaroso? Como tu pode ser tão vagaroso? A resposta do Senhor foi a seguinte: filho, que podia eu fazer? Tu nunca soltastes. Tu nunca soltastes. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus Cristo quer que você venha aqui para o templo se entregando de corpo e alma, como uma árvore sedenta no sol do deserto, apelando, chorando, clamando pelo derramamento da chuva serôdia, para que te fertilize, para que te anime, para que tu floresça, para que cresça, para que apareça. A ideia de eu estar vindo aqui, de eu estar buscando Deus, e você também está se encontrando aqui, é porque juntos vamos crescer para a honra e glória de Jesus Cristo. O Espírito Santo do Senhor vai te tomar, o poder de Deus vai transformar a tua vida, e você jamais será o mesmo, jamais será a mesma. Sabe, eu gostaria de fazer menção a alguns personagens bíblicos que deram tanto exemplo de fé no Senhor Jesus Cristo. Olha, eu quero te chamar a atenção, que se você for observar a palavra de Deus, você vê tantos mártires. Homens que era coletor de imposto, abandonou tudo para entregar-se a Jesus Cristo. Outros que roubavam, abandonou tudo porque conheceu a graça do Senhor. Outros que era boiadeiro, o Senhor convidou lá no campo: vem meu filho, eu preciso de você na obra, eu preciso de você me seguindo. Outros que tinha tudo para ser rei, mas preferiu estar do lado do Senhor e sofrer com o povo de Deus, do que desfrutar das alegrias secular por um período de tempo e não gozar da vida eterna. Todos esses homens tiveram a atitude de quem confiava. Hoje você é bombardeado com a mídia, com os fechos, com a moda, e ouve a palavra de Deus e sai da igreja cheio do poder, mas o demônio coloca um programa de TV, coloca um convite miserável, e você esquece do que aprendeu, esquece do que ouviu. Mas o Senhor Deus disse para você nessa noite que Ele pode quebrar tudo isso. O Senhor Jesus disse nessa noite que Ele é contigo, e que Ele pode garantir vitória a cada dia, a cada instante, e que jamais, se você confiar, você perderá. E em Hebreus, no capítulo 12, irmãos, e o versículo 1, ele diz o seguinte, Hebreus 12, o verso 1: portanto também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor diz o seguinte para você nessa noite. Olha para cá, irmão de Itatiaia, visitante, irmão de igreja, ancião, diácono. Portanto, também você, também a mim, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, cabe a cada um de nós desembaraçar de todo erro e do pecado que tão de perto nos rodeia, e correr com paciência a carreira que nos está proposta, a carreira que nos está exposta. Sabe, irmãos, eu queria fazer uma pergunta para você aqui nessa noite. Você entende esse verso? Você compreende a força, o poder, o que esse versículo está querendo dizer para você nessa noite? Quais são as testemunhas que o nosso querido Pai usou o Filho dele para estar expondo na palavra de Deus? Sabe, meus queridos, lembre-se que o simples ato de você estar aqui na igreja hoje, louvando, você, minha querida visita que veio, é uma prova de fé, é prova de fé.
Há pessoas que se escandalizam com as idas à igreja, e você mostrou para essas pessoas que você tem fé suficiente a ponto de vir ao templo do Senhor, porque há uma necessidade de ouvir a palavra, há uma carência de sentir Jesus Cristo, e você está aqui. Glórias a Deus porque você está aqui. Sabe, irmãos, e no passado, homens e mulheres, heróis, deram tanto testemunho de que confiava no Senhor, de que algo além do horizonte existia. As pessoas criam que a vida não era apenas alguns anos, mas que tinha uma luz no caminho. Você crê que há uma luz no teu caminho? Você crê, meu querido, minha querida, que há uma proposta de salvação, de gozo e de alegria na tua história? Sabe, irmãos, há um dia no Éden, Abel, um homem de Deus, se apresentou-se diante do Senhor, oferecendo uma oferta melhor do que a de Caim, e Deus admirou a oferta de Abel e valorizou, e mesmo depois de morto, pela fé ainda fala. Há muitos anos atrás, aproximadamente 6.000 anos, houve um homem de Deus jovem, houve um jovem do Senhor, que pegou o bastão do evangelho, da graça de Deus aceso, e disse: eu firmarei isso aqui, eu vou testemunhar, eu vou crer, eu vou viver para esse Deus, eu vou sonhar com essa salvação. Um dia no futuro há um resgate, um dia no futuro há uma pátria, no futuro talvez tão distante, eu verei um Salvador. Sabe, Abel jaz na sepultura, tem aproximadamente 6.000 anos esperando o nosso Deus. E Abel, irmãos, morreu, mas aquele bastão do evangelho aceso na sua mão. Um homem de Deus, Noé, pega aquele bastão e diz: eu caminharei, eu pelejarei essa Olimpíada, essa maratona espiritual, eu jamais abrirei mão. Vou peregrinar com precisão, vou peregrinar com clareza, com fé, com decisão, e nada me separa desse amor, nada vai tirar Jesus, vai tirar o meu Deus de mim. E Deus disse: olha, Noé, tu crê em mim, filho, parabéns para você. Constrói uma arca, constrói um lugar ao qual eu te salvarei com a tua família e todos que creem. E Noé, irmãos, batendo, preparando, as pessoas zombavam, as pessoas criticavam. Sabe o que me admira nisso? Que quem criticava Noé, quem zombava, não eram estranhos, eram íntimos de Noé. Provavelmente algum irmão de igreja que era legalista e tinha problema de crer na justificação pela fé. Provavelmente algumas visitas que congregavam com Noé, mas tinham dificuldade tão grande de aceitar. Mas Noé, ele não se deixou persuadir. Olha para cá, você é desse tipo que se persuade com qualquer chaveco das pessoas por aí? Ou você é capaz de firmar o evangelho de Cristo e dizer: olha, amigão, não vem não, eu não aceito persuasão, porque eu sou mais Jesus, eu sou mais Jesus. Sabe, irmãos, Noé deu testemunho, construindo aquela arca, e as pessoas brincavam, gozavam de Noé. E certo dia o Senhor mandou um dilúvio, não chovia do céu, só minava da terra, mas Noé disse: vai chover dos céus. Parece absurdo quando você diz que Jesus vai voltar, e alguns dizem: desde que eu tenho meus avós e eu vejo falar disso, eu nunca vi Jesus voltar. Sabe, isso é absurdo, esquece isso, se contenta com amizade e contentamento, se envolve no secularismo e seja feliz. Mas eu tenho que dizer para você uma coisa: Jesus está voltando, glórias. A volta do nosso Deus é iminente, Ele se manifestará no futuro muito próximo, irmão. Sabe, Noé ali dizendo que chovia, mas os irmãos dizem que não, dizendo que seria daquela forma, mas que não, e testemunhou. Ele não se deixou persuadir. Em determinado dia, quando as águas começaram a subir, porque caiu aguaceiros dos céus, os irmãos, os amigos de Noé apelavam: Noé, abre a porta. Eu não acreditei, eu não sei como eu fui tão tolo, eu não sei como eu ouvi tanto estudo bíblico e não aceitei, meu Deus. Eu não sei como eu vacilei tanto, por que eu achei que eu tinha direitos, por que eu fui tão egocêntrico, para que essa presunção miserável? Sabe, o nosso Deus, que é amor, mas também é justiça, enviou uns anjos que pegassem a chave da arca, e as pessoas infelizmente pereceram, porque a oportunidade foi dada, mas eles não valorizaram.
Cada vinda tua aqui na igreja é um projeto de Deus para você, querido visitante. Ele sonha com a tua virada, Ele sonha com a tua entrega. Sabe, irmãos, e Noé deu um testemunho maravilhoso de ter fé no nosso Deus que criou os céus e a terra. E Noé desfaleceu, e o grande Abraão, homem de Deus, segurou esse bastão do evangelho. Outro dia ouviu a voz do Senhor. O seu pai o desconhecia, seu pai o estranhava, porque os outros irmãos estavam satisfeitos com as riquezas, os outros irmãos estavam satisfeitos com as mulheres. Mas o pai de Abraão olhou um dia para Abraão e disse: olha, Abraão, eu não te entendo. Teus irmãos estão satisfeitos, teu sobrinho Ló está satisfeito, mas você, em vez de desfrutar do que tem, você medita e pondera, questiona e pesquisa. Abraão, homem de Deus, inteligente, ele queria algo mais. Ele não estava contente com essa vidinha provisória, com essa satisfaçãozinha provisória. Ele sonhava com algo grande, com algo eterno, e recebeu um convite de um Deus desconhecido, e disse: olha, abandona teu pai, abandona tua família, vai para um lugar estranho que eu te mandarei. E pela fé Abraão saiu nessa maratona, trilhando o deserto, carregando o bastão da fé num Deus aceso. Sabe, irmãos, e Moisés também fez proezas, manteve-se ali no Egito firme nas promessas, e preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar das alegrias do Egito, porque ele sabia que haveria uma luz no caminho. Olha para cá, irmãos, você está disposto a se entregar a Jesus hoje? E dizer: meu Deus, eu quero participar dessa igreja, eu quero ser feliz com esse povo, ainda que critiquem, ainda que brinquem, ainda que eu abra a mão da discoteca, ainda que eu abra a mão do namoro errado, da união ilícita, ainda que eu precise abandonar coisas, mas eu pela fé irei. Sabe, irmãos, o que faltaria mais me falar de tantos homens de Deus que deu testemunho? Falta-me ainda contar o tempo de Jefte e de Sansão, de Baruque, de Gideão, de Davi, de Samuel, homens que pela fé venceram o reino, alcançaram as promessas, desafiaram as forças dos inimigos. As mulheres pela fé receberam seus mortos, e homens vestidos de peles de cordeiro, de ovelhas, desgarrados pelo deserto. Sabe, irmãos, e observa, quem está com a Bíblia aberta, o último versículo do capítulo 11 de Hebreus, que diz o seguinte: e todos estes, está referindo-se a todos esses personagens que foi narrado aqui nesse momento. E diz a palavra de Deus, se você não quiser abrir, não há problema nenhum, eu vou ler para você aqui. Hebreus no capítulo 12, o último versículo diz o seguinte, olha para cá, irmãos: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que todos esses, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha para cá, irmãos. Sabe, Abel, que eu acabei de falar, jaze na sepultura. Noé também já sumiu na sepultura. Abraão, Moisés, Davi, Gideão, Sansão, Baraque, Samuel, esses guerreiros que desafiaram o perigo, porque eles conheceram a palavra e firmaram-se. Bem-aventurado o homem que firma sua casa, sua residência sobre a rocha, e não sobre a areia. Bem-aventurado a semente que fertiliza em terreno fértil, porque cresce e multiplica. Olha, minha querida visitante, olha para mim, irmãos. Todos esses que foi comentado aqui na palavra do Senhor fizeram tantas proezas em nome do Senhor Jesus Cristo, e todos esses, irmãos, jazem no pó da terra, esperando por você, esperando por mim, esperando por nós. Todos estes, irmãos, ainda não foram salvos, com exceção de Enoque. Todos esses ainda não foram salvos, estão no pó da terra, porque o nosso Deus, olha para cá, visitante, o teu Deus, ele é onipresente. Naquela época ele já sabia que ia existir Joana hoje, ele sabia que ia existir Marta, Antônio, Maria, Marcos, Betânia, Débora, Ruth. Ele sonhou com você,
E ele pensou: meu filho, aguarda um pouco mais, espera um pouco mais, que eu tenho um projeto de salvar pessoas ainda daqui a 6.000 anos. Eu penso em alguém que congregará em Itatiaia daqui a 6.000 anos, eu vou salvá-los. Oh, mas parece mito isso, mas não é. O teu Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, e Ele te ama, e Ele te quer, e Ele sabe tudo de você. Ele já sabia que você ia estar aqui, porque Ele preparou esse ambiente, preparou essa situação, só para receber você. Todos esses ainda não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao teu respeito, irmão, ao nosso respeito, para que nenhum deles, sem nós, fosse aperfeiçoado. Então, portanto, nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, todos esses personagens que eu acabei de citar, cabe a cada um de nós desembaraçar de todo erro e de todo pecado que tão de perto nos rodeia, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Irmãos, e você, irmão, irmã, qual tem sido o teu grande feito? Qual é o grande exemplo de fé que você está dando? Olha para aqui. Qual é o teu grande feito? Sabe, irmãos, nós somos o povo do tempo do fim. Eu não tenho dúvidas que Jesus voltará na nossa geração. Eu não estou aqui profetizando, porque a palavra de Deus não deixa isso claro, mas diz que quando vêssemos os sinais dos tempos, identificaríamos que o nosso Salvador se aproximaria. E eu vejo, só um cego não vê, ou então finge que não sabe. Sabe, irmãos, e eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Levanta a mão em nome de Jesus Cristo. Então eu vou te fazer uma pergunta aqui. Lá no céu vai ser um céu de encontros. Eu quero dar um abraço em Abel. Você quer também? Eu quero pegar Noé e dizer: homem de Deus, 120 anos sendo gozado, mas você ficou firme, irmão. Tem crente que quando não aguenta pressão, batiza mais 5 anos, 1 ano, 2 anos, abandona Jesus por causa dos outros. Noé passou 120 e nem ligou. Ele cria, irmãos. Ele valorizou o que tinha recebido. Olha para cá, irmãos, eu quero ver Noé. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, eu quero ser amigo de Davi. E eu vou perguntar: mas Davi, irmão, como que você conseguiu ser tão, sabe, você foi máximo, você fez proezas. Paulo, meu irmão, baixinho, cabeçudo, ousado, destemido, abandonou tudo, só por Jesus Cristo. Eu quero ouvir tantas histórias de Paulo que não está na Bíblia, depois de beijar Jesus Cristo, é claro. E depois de chorar, pelo menos uma meia hora nos pés do meu Deus Todo-Poderoso, de agradecer o Espírito Santo do Senhor, de passear de mãos dadas com o meu anjo da guarda lá no céu. E eu quero ouvir as histórias desses personagens, as que não estão na Bíblia também. Só que tem um detalhe aqui, irmãos. Eu quero contar a minha história lá no céu. Diz a palavra do Senhor que para o céu vão os heróis. E herói tem história para contar. Herói tem coisas para dizer, tem conversação. E eu verei alguns deles e eles olharão para mim e dizem: Jean, você é do tempo do fim, meu irmão. Fala como foi, como é que você demandou, como foi a crise final e essas pragas que caíam. Você estava na região que o sol esquentou 7 vezes mais? E qual o continente ou o país que você estava que o mar se tornou em sangue? Já que essas pragas são regionais a nível de mundo. Porque se fosse generalizada, morreríamos todos. Sabe, irmãos, eu quero ter a minha história para contar lá no céu. Olha para mim aqui, jovem, olha para mim, irmãos. Nós temos a oportunidade de escrever a nossa história. Nós temos a oportunidade de escrever a nossa história em nome de Jesus Cristo. Você está sendo chamada, está sendo chamado por o Senhor Deus. Você tem a grande oportunidade de ser um dos heróis da fé e de chegar lá no céu cheio de bagagem, cheio de história. Eu te pergunto em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode fazer o que para abreviar a volta de Jesus? Qual é o meio que você pode usar para testemunhar, para pregar, para contar? Querida visita, querido visitante, você precisa entender, quebrar os conceitos e os preconceitos e entender que o Deus que me ama, te ama também.
que você para Jesus Cristo é especial. Tire qualquer tipo de preconceito que diz que você está numa posição inferior, você é igual a todos aqui. É criatura de Deus, Jesus o ama. Talvez alguns enxergou as coisas antes do que você, glória a Deus. Mas você também tem esse privilégio, é chamado, então valoriza essa graça tão cara. Olha para mim aqui, não considera algo comum o fato de você estar conhecendo o Evangelho de Cristo. Essas coisas não é comum, porque diz a palavra de Deus que os perdidos serão como a areia do mar. E você tem a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus e de não participar dessa perdição. Sabe, meus queridos, eu já estou terminando. Gostaria de contar uma história de um homem de Deus. Eu ouvi essa história, o pastor Mark Finley conta essa história, é linda, admirável. Sabe por que eu quero te chamar muita atenção para essa história aqui? Porque você precisa ser assim como esse homem. Eu preciso ser assim. Deus, Ele não quer essas pessoas meio a meio. Eu estou enamorado com Deus, mas eu tenho um flerte com o mundo. Eu gosto de Deus, eu até vou à igreja, mas a minha vida depois da igreja é minha vida. É bonito, está lindo, eu admirei a mensagem, mas eu não preciso tomar posição nenhuma. Deus não gosta, Deus não suporta essas atitudes. Sabe, irmãos, existia um homem no passado que viveu há quase 2000 anos atrás por nome de Policarpo. Ele tinha sido discípulo do apóstolo São João e era bispo da igreja em Esmirna. Naquele período as pessoas pegavam os servos de Deus e levavam ao Coliseu Romano para ser devorado por feras selvagens, irmãos. Cristãos em Jesus Cristo era colocado em cavernas e fechada a porta e tocado fogo, artificiado, morriam ali só por amor a Deus. As pessoas naquele período que Policarpo vivia lá na Ásia Menor, hoje atual Turquia, eles eram levados ao Coliseu para ser esfolado, para ser devorado por as feras, para ser queimado na estaca. E certo dia, irmãos, os oficiais romanos foram até uma casa de fazenda para pegar o nosso querido irmão Policarpo para prendê-lo. Após aqueles homens baterem na porta, Policarpo recebeu com alegria tão serena que deixou aquelas pessoas abismadas. Após alguns minutos, meu querido, ele pediu que aqueles oficiais, aqueles policiais lhe concedessem 1 hora para ficar sós com Deus. Ele entrou no seu quarto, passou 1 hora com o nosso Salvador. Após a oração de Policarpo, os oficiais conduziram até o estádio da cidade, que ficava bem no centro de Esmirna. A multidão que estava no estádio, quando viu Policarpo entrando, vibrou. Todos em uma só voz disse: queima, queima, queima. Policarpo foi conduzido até uma pia enorme de madeira. Suas mãos foram amarradas para trás. O oficial olhou para Policarpo e deu uma chance e disse: olha, amaldiçoes e serás livres, injuria a Cristo. Policarpo virou-se para ele com uma alegria tão serena e disse: olha, há 86 anos eu sirvo a Cristo e Ele nunca me fez nenhum mal. Como posso agora abandonar alguém que me ama tanto, alguém que me salvou? Quando o oficial viu que Policarpo não renunciava ao Senhor Deus, ele disse: eu tenho bastante feras selvagens preparadas para devorá-lo agora. Policarpo disse: pode chamá-las, eu não tenho nenhum motivo para trocar o melhor pelo pior. Sabe, irmãos, durante a sua provação, diz os relatos dos historiadores, que as pessoas não entendiam a luz que brilhava da face do nosso irmão. Era um luzeiro resplandecente. Aquele homem estava feliz, ele estava alegre, agradecendo ao seu Senhor por o privilégio de testemunhar da sua fé daquela maneira. Quando o oficial viu que Policarpo não abandonava o Senhor, ordenou que acendesse a fogueira. E as chamas começou a queimar o nosso querido irmão, o homem de Deus. E diz que no meio das chamas, irmãos, ele cantava, ele orava, ele agradecia, ele glorificava ao Deus dos séculos e das luzes. Sabe, irmãos, e rapidamente aquelas chamas queimaram aquele querido irmão, aquele homem de Deus.
Oh, queridos, a palavra do Senhor diz que no futuro muito próximo, cadeias e tribulações nos aguardam. A palavra de Deus diz que nós iremos sofrer, nós iremos sair, abandonar nossas residências e fugir para os valados, para os montes da terra, para não sermos destruídos por pessoas inimigas. O Senhor Deus, Ele está preocupado porque esses dias estão chegando e Ele quer preparar um povo que não se compra, que não se vende. Ele quer preparar uma tropa de elite santa para pleitear, para guerrear, para ser ousado. Muitos de nós iremos a fórum, iremos em praça pública para dar testemunho do nosso Salvador. Só que o meu Deus, o general de guerra, o Senhor dos exércitos, olha para a nossa vida e diz: onde estão os meus soldados? Onde estão as pessoas que eu determinei, que eu convidei para lutar, para guerrear, para se apegar a mim com precisão? Onde estão? E nessa noite, o Senhor Deus convida você, guerreiro, você, guerreira, você que quer ser uma heroína, você que quer ser um herói de Deus, você que entendeu a força dessa mensagem e diz: eu quero aceitar Jesus, você que entende que não há mais nada que o mundo oferece que vai te fazer bem, porque as luzes de Babilônia vão te levar para um caminho sem volta. Esse século 21 é um século de morte, um mundo que jaz no maligno. E o Senhor Deus te convida nessa noite a fazer um trato com Ele. Ele te convida a dizer: meu Deus, eu quero fazer parte desses homens, e se for necessário pagar com a minha vida, eu pagarei, porque depois da tormenta, depois da dor é paz, é eu e o Senhor, é alegria eterna, é vida eterna, as alegrias celestiais do paraíso. Sabe, irmãos, mas esse hino que cantamos diz: se a minha sorte for, mesmo em casa, levar a cruz. Quem aqui paga um preço em casa? Fique em paz com Deus, que Ele vai te ajudar a carregar essa cruz e você vencerá. Sabe, mas se tiver que proclamar a palavra em terras de além-mar, tiver que viajar para distante, o Senhor está convidando você, irmão, você, irmã. Essa é uma semana de decisão, essa é uma semana de resposta, essa é uma semana de profissão de fé. E o Senhor convida o membro, convida o visitante para que queira se comprometer com Ele e diga: oh Pai, o Senhor está falando com precisão comigo. Senhor, a força que o Senhor está usando para mostrar essas verdades bíblicas está me comovendo. Eu quero uma vez mais determinar que te aceito, eu quero uma vez mais dizer que sou mais Jesus. Eu convido você, irmãos, eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo: só venha se sentir o chamado de Deus. Tem alguém aqui que quer se alistar no exército do Deus vivo e quer dizer: eu sou um herói do Senhor, eu vou dar o meu tempo, o meu talento, o meu tesouro, eu vou me dedicar. Eu não vou ser como aqueles que admiram o Evangelho, mas não dá o salto. Eu darei o grande salto da fé. Você pode se comprometer com Deus nessa noite e quer, mais uma vez, sem ser abusivo nem cansativo, colocar-se aqui diante, nesse lugar santo, para dizer a Deus que você aceita todas as suas recomendações? Há alguém aqui que tenha ousadia em Cristo Jesus de se colocar aqui mais uma vez? Não fique tímido, não tenha vergonha. Se Deus te chama, por que dizer não? Se o convite é do Senhor, por que ser indiferente? Se quem te chama é alguém que te ama, é alguém que te construiu, é o teu pai, é alguém que sonha com você, por quê? Quebre essa barreira do teu coração e venha a Jesus. Apresente-se diante do Senhor, sabe, como alguém que realmente tem necessidade de um Salvador, como alguém que entende que ainda que brinquem, ainda que zombem, ainda que não entenda essa minha atitude, mas eu aceitarei. Entenda que o Deus que te chama, Ele te ama, Ele te quer, Ele te propõe uma vida de paz e de alegria no futuro muito próximo. Sabe, os teus diazinhos de 70 ou de 80 anos é um treinamento, sabe, para tu ir morar numa terra prometida, onde a vida não acaba mais. É um treinamento para tu servir a Deus e dizer: olha, eu quero ser santo no céu, então me santificarei na terra, serei fiel ao meu Salvador, capricharei na devoção, tirarei tempo de qualidade, aceitarei Jesus. Essa história me comoveu, essa atenção a tantos homens que sofreram, que perderam a sua vida, que estão esperando por mim, me comoveu. Eu quero também fazer parte desse povo, eu quero também aceitar esse Salvador. Glórias ao nome de Jesus Cristo por você ter aceitado.
iremos crescer, irmãos, para a honra e glória de Deus. Na vida do cristão não tem essa onda de perder, essa onda, sabe, de ficar lá embaixo, se capengar, se entrupicar. Levanta, sacode a poeira e diz: eu estou com Jesus, aleluias. Olha para o diabo e diz: olha, eu sou mais Jesus. Olha para os convites mundanos e diz: eu sou mais Jesus, irmão. Olha para as pessoas e diz: eu estou empolgado com Cristo. Sai por aí nas ruas de Itatiaia e diz: irmãos, eu estou satisfeito com Jesus. Irmãos, eu amo esse Deus. Irmãos, sabe essa paz interior que eu sinto? Só Ele tem me dado. Essa satisfação, esse gozo e essa alegria, só o meu Deus me oferece. Que Deus te abençoe, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele te proteja a cada instante, que você possa entender que você não é de nada, que nós não somos de nada, e quem tem que mandar aqui é Jesus Cristo. As regras é de Deus. Irmãos, eu sonho com uma grande festa no final dessa semana de oração. Eu sonho com a tua grande decisão. Eu quero ver você aqui amanhã. Eu vou estar orando, eu vou estar pagando preço, eu vou apelar para o Seu Deus me dar uma mensagem para te balançar ainda mais aqui, porque essa é a intenção de Deus na tua vida. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus te ama e Ele quer te ver sorrir, e de você Ele jamais desistirá. Então levanta a cabeça, olha para mim, levanta a cabeça. Jesus está vivo, não se esqueça disso. Ele é amor e Ele jamais vai te abandonar. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar agora. Amado Salvador e Senhor, oh Pai Celestial que no céu se encontra, o agir de Deus é tão lindo nas nossas vidas, Senhor. Que maravilha é termos o privilégio de sermos Teus filhos, meu Pai. Que bênção, Senhor, é enxergar essa luz além do horizonte, Senhor. Que alegria, meu Deus, é viver com essa convicção, com essa paz, com essa certeza que no futuro muito próximo nos encontraremos, Senhor. Nós iremos peregrinar com precisão, querido Pai. Nós desconsideraremos as faixas laterais, os entroncamentos. Nós seguiremos em frente com força e propósito renovado para vencer em Jesus Cristo. E num dia, meu Deus, na nossa peregrinação, atribulados, escarreirados, nós olharemos e veremos a manifestação do Senhor em glória e majestade, e nos abraçaremos e glorificaremos o Teu nome, e subiremos aos céus em alegria eterna, Senhor. Deus, nós não admitimos, Senhor, pensamentos negativos, Senhor. Nós queremos viver com esse tipo de pensamento o tempo todo na nossa mente, meu Deus, porque esse tipo de pensamento, Senhor, servirá de energia para que nós possamos ter força para demandar cada dia essa caminhada, Senhor. Glórias ao nome do Senhor, por o sangue do Senhor Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário para nos dar essa salvação. Que santo amor, o amor de Deus. Glórias e aleluias daremos ao Teu nome, Senhor. Amém, 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 Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, meu Deus.